Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a VA de língua portuguesa? Muito bem. Antes de eu colocar o que vocês vão fazer, vamos recordar o que vimos sobre o relato de experimento científico? Para isso, vamos pegar a nossa apostila e abrir na página 19. Lá na página 19, vocês têm o texto, A Memória de Cores das Abelhas. Foi um texto escrito por alunos lá numa escola da Inglaterra com idades entre 8 e 10 anos. Eles fizeram uma experiência usando cores para descobrir se as abelhas tinham ou não memória, se elas guardavam uma memória. E descobriram algumas coisas que eles relatam nesse relato de experimento científico. Nós vimos que esse tipo de texto tem a introdução, tem os dados da pesquisa, a metodologia, o resultado e a conclusão. Nós dividimos juntos, né, esse texto. Nós vimos que nessa primeira parte, nesse primeiro parágrafo, ele coloca uma introdução, né? O que eles queriam descobrir com o experimento, né? Então, ele põe aí, com esse experimento, quisemos responder a uma pergunta. As abelhas são capazes de aprender padrões de cores na natureza e lembrar-se deles para descobrir quais flores são as mais doces e nutritivas? Então, a primeira parte de um texto, de um relato de experimento científico, ele tem, na introdução, que explicar o que eles pretendiam descobrir, que pergunta eles gostariam de responder com essa experiência. Já na segunda parte, a metodologia, ou seja, como eles fizeram esse experimento, o passo a passo de como ele é feito, né? Ele contou tudo, como eles fizeram primeiro, como eles fizeram depois, olha, no primeiro teste, no segundo teste, no terceiro teste, né? Na terceira parte, ele coloca o resultado, né? Percebemos que as abelhas resolveram o quebra-cabeça muito bem, em conjunto, mesmo que individualmente, cada uma tenha encontrado a solução de modos diferentes, e algumas tenham sido mais espertas que as outras. E por último, a conclusão, né? Então, no 3, o resultado. A terceira parte é o resultado. E no 4, a conclusão. Que conclusão eles chegaram? Concluímos que as abelhas podem resolver quebra-cabeças, elas podem trabalhar juntas, parará. Então, você, no seu relato de experimento científico, vai precisar se lembrar dessas 4 partes, que é o que a gente vai fazer na nossa VA, um relato de experimento científico. Muito bem, vamos ver então o nosso roteiro para a VA de língua portuguesa, tá? Você vai produzir um relato de experimento científico. Essa primeira parte aqui, pode deixar para os adultos lerem, tá? Vamos para essa segunda parte, olha aqui. Ponto de partida. Na semana passada, você leu um experimento científico em que ocorreu uma investigação sobre a memória das abelhas. Agora, vai fazer um experimento e produzir um relato de experimento científico. Então, reflita. A pergunta que você vai ter que descobrir nesse experimento é: nós sabemos que as cores azul e amarelo, por exemplo, formam o verde. Que as cores amarelo e vermelho formam o laranja. Que o vermelho e o azul formam o roxo. Mas que cores formam o branco? É isso que você vai descobrir com essa experiência. Para que você descubra isso, você vai abrir o anexo
experimento do disco de Newton e vai seguir as instruções do anexo e fazer a experiência. O anexo está aqui, tá? Você vai precisar de uma cartolina branca, você vai precisar das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, pode ser giz de cera, pode ser canetinha, pode ser lápis, pode ser guache. Você vai precisar de cola, tesoura sem ponta, régua, compasso, lápis, né? Você vai usar o compasso para fazer um círculo, ou você pode usar um CD, e você usa o CD como molde. O tamanho não é importante, mas seria bom que fosse mais ou menos do tamanho de um CD mesmo. Porém, se o disco for muito grande, o efeito da composição da luz branca será menos visível, por isso o tamanho do CD é perfeito. Aí você vai dividir, olha aqui, essas imagens, né? Você vai fazer o círculo, vai dividir esse círculo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores, essas que estão listadas. Aí você vai fazer um furo no meio, vai prender. Com o próprio lápis você faz esse furo. Aí você prende o lápis assim, com as mãos, e gira com bastante força, tá? Gira com bastante força. Você também pode fazer de uma outra maneira usando barbante. Eu coloquei aqui 2 links ensinando como você pode fazer isso usando o barbante ao invés de usar o lápis. E talvez essa forma do link seja mais fácil de você visualizar como é que a gente forma a cor branca. Voltando ao nosso roteiro. Muito bem. Depois que você vai pedir para alguém filmar você fazendo essa experiência, tá? E fotografar também, ou um ou outro, não precisa os dois, tá? Aí, após concluir o experimento, você vai produzir o seu relato de experimento científico, ou seja, o seu texto, com aquelas 4 partes: introdução, a metodologia, ou seja, como foi que você fez essa experiência, o passo a passo, né? Depois, o resultado e a sua conclusão no final. Observe que na introdução os autores explicam, então ele pede aqui, vai lá na página 20, lê o texto da página 20, para você tomar aquele texto como modelo, o linguajar dele, né? Até o tamanho dele, né? Observe que na introdução os autores explicaram a pergunta que eles queriam responder como experimento, faça o mesmo, né? Conte como é feita a experiência, apresente os efeitos obtidos e termine o texto com a sua conclusão, afirmando o que foi observado. Por fim, envie para a professora o vídeo e o texto, tá? Se você quiser também fazer um texto com fotografias, né? Você pode fazer um Word, já colocando as fotografias de você fazendo essa experiência, também pode, tá? E aí, então, basta mandar apenas isso, né? Um vídeo, o seu texto com as fotografias. Eu ia achar muito legal. Ou, se preferir, faça o vídeo da experiência e depois o texto contando como tudo foi, ok? Valem 4 pontos, você tem o prazo de 1 semana para entregar. Faça com capricho, é uma atividade bem simples e gostosa de fazer. Não deixe de assistir os 2 vídeos linkados no texto da experiência, tá bom? Beijo, boa sorte e até a próxima.